traído. E se especulou, né, na década de 60 e 70, quando se estudou melhor essas coisas, viam que talvez existisse um meio de você, caindo no buraco negro, evitar essa região que é esmagadora e passar. E isso seria teria uma passagem para uma outra parte do nosso universo, ou um outro universo, se você quiser dizer, que não teria acesso por fora do buraco, mas teria acesso por dentro. E essa passagem é de mão única, é como se fosse uma catraca que só gira num sentido, não dá para voltar, só dá para ir para lá, né, num sentido só. O problema é o seguinte, isso segundo a teoria clássica, mas quando você vê ingredientes de mecânica quântica e tudo mais, na verdade, a gente tem poucas razões para acreditar que essa passagem de fato exista, porque ela seria tão instável que qualquer coisa que tentasse passar por ela já colapsa sobre si mesma. Então, aí nós estamos falando dos buracos de minhoca, é isso não? Não, então, os buracos de minhoca seriam, em princípio, passagens dessas que são de mão dupla. Então, seriam, em princípio, que você poderia ir nos dois sentidos, mas também sofrem desse problema. Agora, as condições que você tem que ter para formar um buraco de minhoca, primeiro, são exóticas o suficiente para a gente não conhecer, não saber matéria que faça isso, né? Não conhecer matéria com as propriedades que são necessárias para formar. E mesmo que você conseguisse, um outro problema é você estabilizar eles. Agora, o Daniel, o velhinho lá, o Max Planck, eu acho um fenômeno, né? Quer dizer, a teoria da mecânica quântica, física quântica, surge em que ano? Olha, o nascimento da física quântica é considerado 1900. Né? Em dezembro de 1900, quando Max Planck ele postula, do nada, num ato de desespero, como ele mesmo chama, dizer que a energia, quando a matéria emite energia, ela é emitida de forma quantizada, não de maneira contínua, mas em pacotes de energia. Esse é considerado o nascimento da física quântica. Mas a mecânica quântica... A mecânica quântica é só em 1925 com Schrödinger e Heisenberg. Mesmo assim, em 25, que ele já era velhinho, já era um senhor. Sim. O que me espanta é que, de repente, o Planck e todos os outros grandes físicos da época, concentrados em Berlim, vão esperar o Einstein na estação, porque ele vai chefiar essa universidade, quer dizer, ele vai com 20 e poucos anos. O Einstein, em 1905, ele tinha 26 anos. Ele vai chefiar todos esses grandes e renomados físicos da época, né? Eu não conheço a história da... Não, tem um livro que se chama Einstein em Berlim, certo. que mostra exatamente isso, a chegada dele em Berlim, e ele veio para chefiar aquilo. Isso que ano foi? Einstein em Berlim... Não me lembro. Mais posterior, porque até 1905 ele era um completo desconhecido. É depois depois da relatividade geral ser comprovada e tudo. Que tomam conhecimento da teoria da relatividade, acho que foi em 1920 ou 25, enfim, depois da teoria, não sei se depois de comprovada, e é engraçado que como o Einstein tinha senso de humor, ele diz assim, não, para vocês me reconhecerem, eu vou saltar com um cravo vermelho na lapela. Né, que foram todos esperados na estação de trem. Eu fico espantado, quer dizer, eu fico fascinado, é que é quase que uma homenagem, né? Você chamar um rapaz, que na época devia ter... na década de 20 30, ele já estava com quase 40, né? E ele na década de 20. Bom, mas porque ele não sei 22, que ele não tinha se eu não me 40. engano, ele ganha o prêmio Nobel, tá certo? O prêmio Nobel de Física ele ganha lá por 22. Então foi um pouco antes, quando ele chega ele não tinha ainda ganho, mas enfim, com o Planck já tinha 60 e tantos e tal, e ele já era reverenciado. Né? O episódio do eclipse de 1919, aqui em Sobral, em Porto Príncipe, esse foi o que projetou o Einstein como uma figura mundial, né? Ele saiu do âmbito realmente da ciência, tanto é que ele hoje em dia, certamente ele é o físico mais conhecido da... Ele conhecia marketing como ninguém, né? Sim, fizeram também um marketing em cima dele muito grande, tá certo? Aquela fotografia dele mostrando a língua, eu tenho uma teoria que não foi uma foto, ele só fotografava assim. Você vira aquilo. A ideia foi que ele estava já cansado, né, de falarem para ele tirar para ele, tem uma foto, e ele de cansaço mostrou a língua, né? Agora, então vamos voltar rapidinho, ainda a gente estourou o tempo, mas paciência. Os buracos de minhoca, né? Que primeiro tem o paradoxo de que não se pode viajar no tempo, etc., e que também não pode vir um foguete ou uma nave de uma galáxia muito distante, porque não tem como passar.
Aí você pode demonstrar, quem é que pode desenhar pra gente aqui? Jorge pode fazer Toma aí. Como é que é o negócio do buraco? Vou pegar o meu kit. Kit viagem. Exato. Com canivete, tudo, uma coisa agressiva. Ia depender Então, das suponha, perguntas. por exemplo, que você tenha... Vamos Pode supor... furar. Eu acho que eu vou pegar esse aqui que é mais interessante. Suponha que você tenha 2 pontos distantes no universo. Mas distantíssimos. Distantíssimos. Por exemplo, daqui o centro da galáxia. Então aqui nós estamos nós aqui e o centro da galáxia é esse ponto aqui. Então se você quiser sair do ponto A e vir até o ponto B, você tem que percorrer uma longa distância. Bom, a relatividade geral explicou que o espaço-tempo ele é curvo. Isso. Então, mesmo curvando o espaço-tempo, isso não ajuda muito, porque para você sair desse ponto, se você tiver que ficar confinado sobre essa folha, você tem que sair desse ponto e depois chegar nesse ponto, você continua tendo que dar volta sobre a folha. Mas digamos agora que exista um atalho, que você cria um atalho. Se eu conseguir não me cortar, seria bom. E esse atalho seria o seguinte... Seria um buraco de minhoca. Seria um buraco de minhoca. De tal maneira que você poderia sair do ponto A e chegar no ponto B, não fazendo esse percurso, mas passando por essa passagem que levaria o ponto A ao ponto B automaticamente. Consequência disso, se houvesse um buraco de minhoca, por exemplo, e essa caneca fosse um dos bocais do buraco de minhoca, ao colocar a minha mão aqui, ela automaticamente sairia, por exemplo, nesse caso específico, no centro da galáxia. Então seriam atalhos espaciais que ligariam pontos distantes. Que tinham que ser absolutamente estáveis, porque senão... Que teriam que ser, e esse é o grande problema, porque há bons indícios que sugerem que ou a matéria necessária para manter estável esse buraco de minhoca não existe, ou se ela existe, ela seria instável. E, portanto, ela automaticamente fecharia o... No meio. Exatamente. Você tentaria passar e não conseguiria. Porque, quer dizer, uma outra forma de demonstrar isso, digamos que tenha uma formiguinha aqui, né? E ela quer andar até aqui, né? Ela vai levar um tempão para conseguir chegar aqui nesse lado, né? Mas se o espaço é curvo, vem para cá, na hora que encosta aqui, a formiguinha, pum, já fica no lado de cá. Exato. Mas aí você teria que ligar os 2 pontos. E essa ligação é o atalho que se é chamado buraco de minhoca. De buraco de minhoca. Exatamente. Não pode se descartar totalmente a possibilidade disso vir a acontecer, ou pode? Eu diria que ainda não estamos no ponto de descartar totalmente, porque em última instância, um veredito final só pode ser dado por essa teoria de gravitação quântica que vai unir essas 2 teorias. Então, o que nós podemos dizer hoje é que há evidências de que é muito difícil. Ao contrário dos buracos negros, que é algo tão fantástico quanto, eu diria, ou talvez mais fantástico, e todas as evidências apontam para a existência de buracos negros. E que, hoje em dia, falar em astrofísica sem falar de buracos negros é como tentar fazer café com leite sem café. Fica uma coisa totalmente desfalcada. O buraco de minhoca ainda está no domínio da ficção científica, né? Buracos negros não, buracos negros é... Nada é descartável, né? Em física... Não, algumas coisas são descartáveis. É? Isso é muito importante, porque... É isso que faz essas coisas tão fantásticas fazerem parte da ciência. Mas essa não é essa essa ainda não foi completamente descartada. Descartada. Não. Que medo. Eu conversei aqui com o George Matsas e com o Daniel Vanzella. Vocês querem saber mais? Está aqui o livro que explica muito bonitinho tudo isso. A não ser o lado de ficção científica, que já sei que alguém na plateia está perguntando se dá para conversar com extraterrestre. Tirando eles 2, não chegou nenhum ainda aqui na nossa galáxia. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado.